padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é sábado, no caminho deste mês de agosto, e nossos corações se voltam com o nosso olhar amoroso, de modo especial para Maria, ao redor de quem aqui estamos congregados, irmãos e irmãs de longe e de perto, suplicando a Deus a graça de, ao proclamar a palavra, abrir-nos à sua escuta. Santo Agostinho, para nos ajudar a preparar a escuta desta palavra santa de Deus que hoje proclamamos, comenta: chamam-nos mestres e todavia não queremos ser considerados como mestres. Isto é perigoso e proibido pela própria palavra do Senhor. Não vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, Cristo. O que é perigoso é ter que ensinar aos outros. Ser discípulo, pelo contrário, que segurança, diz Santo Agostinho. Estamos menos expostos escutando a palavra de Deus do que pregando-a. Aquele que escuta permanece na paz e se alegra ao ouvir a voz do esposo. Ele comenta: vede se não temos razão de preocupar-nos quando a Escritura nos diz: irmãos, não queirais todos ser doutores, porque todos cometemos muitas faltas. Lembrando a carta de Tiago, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem não estremeria ouvindo o apóstolo Tiago dizer todos? E o que diz em seguida? Aquele que não peca em palavras, este é um homem perfeito. Quem ousaria julgar-se perfeito? Aquele que escuta não peca em palavras, mas aquele que fala, mesmo que não peque, o que é difícil, receia e teme enganar-se. É preciso, pois, meu irmão, minha irmã, não somente escutar aqueles que falam, mas ter pena deles, diz Santo Agostinho, porque não falam sem temer. Escutemos essa palavra que nos ajuda a compreender, de fato, o lugar que devemos ocupar e a atitude que devemos ter. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amado e amada de Deus, o Senhor, nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, o Senhor nos ensina às multidões e a nós, seus discípulos, exatamente a aprender lições na contramão daquilo que mestres da lei e fariseus usavam e queriam para si. Uma autoridade por interpretar a lei de Moisés, que sabiam fazê-lo, mas numa compreensão não adequada e na contramão daquilo que o Senhor ensina. Por isso o Senhor diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Falam e não praticam. Somos desafiados à coerência. Portanto, precisamos de construir na nossa interioridade e na nossa consciência uma dinâmica à luz de valores e de princípios que nos façam garantir uma coerência de vida. Falar e fazer. Falar o bem, falar a verdade, praticar o bem, praticar a vida segundo a verdade. No entanto, eles eram incoerentes, porque amarravam fardos pesados e os colocavam nos ombros dos outros,
mas não eram dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Suas ações eram feitas em público, exatamente para serem vistos e admirados. Nós temos que cuidar, porque no nosso tempo nós somos empurrados a admitir e a adotar aquilo que de fato nos projeta, nos promove, está do lado de fora. Por isso o Senhor os critica. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, põem longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes, nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados em praça pública e serem chamados de mestres. Nós somos chamados a viver a vida com simplicidade, despretensiosamente. Não é fácil, porque o coração humano é muitas vezes possuído de mesquinhez, de orgulho, de vaidade, de soberba. Precisamos todo dia, amado e amada de Deus, nos corrigir, nos purificar. E por isso não devemos ter pretensões de ser chamados, diz o Senhor, de mestres. Somos, na verdade, entre nós irmãos, ainda que sirvamos em coisas ou lugares de importância. Somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Este é o caminho. É um desafio enorme para todos nós, colocar sempre Cristo como a nossa referência. Por isso somos chamados, diz ele, pelo contrário, o maior dentre nós deve ser aquele que serve. Essa deve ser a nossa grande marca, sermos servidores, não sermos honrados, não sermos cultuados, mas sermos servidores. Peçamos a Deus essa graça para que assim possamos viver a alegria bonita da nossa vocação, dizendo sim ao chamado que Deus nos faz. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da Ermida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.